Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de História. E hoje a gente vai iniciar a unidade 11, tá? Conhecimento e Cidadania. Então, temos aí na página 130 e 131, Carnaval na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Essa foto é de 1906. E a primeira partida da Seleção Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro, em 1914. Então, a gente vai ver como algumas manifestações culturais, esportivas, ajudaram as pessoas em relação à cidadania, à busca de direitos, tá? E a imposição do pedido e até mesmo de ir contra o preconceito ou outros tipos de atividade que não faziam bem para a sociedade, tá? Então, lá na página 132, eu quero que vocês coloquem a data de hoje, porque a gente vai começar lá. Eu coloquei tópicos nos slides de hoje, não vou seguir diretamente a apostila para vocês não ficarem cansados, mas depois vocês podem ler o conteúdo que está bem tranquilinho, ok? Então a leitura está bem simples, tem bastante imagem. Mas vamos lá que eu vou explicar o conteúdo. O conteúdo está da página 131 até a 139. Primeiramente, a gente vai retomar o que a gente trabalhou na unidade 10. Então, o Brasil passou por várias etapas, então, desde o Brasil colônia até hoje, fazendo constituições, que são um conjunto de leis que determinam, desde o básico de um país até os direitos de cada um, tá? Então, como ele vai ser organizado, qual é a moeda, que tipo de economia vai ser, tudo isso está na Constituição. Então, a primeira Constituição do Brasil foi elaborada em 1824 e ela foi imposta por Dom Pedro I, logo depois da independência do Brasil, para atender aos próprios interesses e aos interesses da elite. Depois disso, foi proclamada a República em 15 de novembro de 1889 e, com o início da República, o voto era aberto, os eleitores eram expostos à ameaça e à troca de favores oferecidos pelos coronéis. Houve também um grande período de tempo em que o Brasil foi governado pelo Getúlio Vargas. E nesse período de tempo tiveram duas constituições. A de 1934, que estabeleceu o voto secreto e incluiu a participação das mulheres, e além disso criou a justiça eleitoral, e a de 1937, que tirou todos esses direitos. E ele suspendeu as eleições diretas, tá? Como uma forma de ficar no poder por mais alguns anos. Então, Getúlio Vargas ficou de 1930 até 1945 no poder, quando ele pegou e o pessoal não via mais com bons olhos o governo dele devido ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, foi colocado outro presidente, e o período entre 1945 e 1964 a gente chama de democrático. E ele foi caracterizado por várias transformações na sociedade brasileira, com grande organização política de diferentes grupos na reivindicação dos direitos. Depois, em 1964, aconteceu que em 1º de abril houve a tomada do poder pelos militares. Então, durante o governo militar, a Constituição de 1945 foi cancelada e a sociedade sofreu com a censura, a falta de participação política e a repressão, tá? Então, quem era contra o governo era morto, tinha que ser exilado, era mandado para fora do Brasil, tá? Sofria tortura, pegava os familiares e torturavam também, crianças, idosos, não importava. Então, essas pessoas sofreram muito devido ao golpe militar, ao governo militar. E, por último, a gente tem a Constituição de 1888, que também é conhecida como Constituição Cidadã, que houveram muitos avanços em relação à cidadania, com a inclusão de todos os grupos sociais, e é a que a gente tem até hoje. E continuando, agora prosseguindo para a unidade 11, temos na página 132, Cultura, Meios de Comunicação e Cidadania.
Então, houve muita participação na luta pela cidadania e pela garantia dos direitos. E ela é uma luta antiga, tá? Não é uma luta só do momento atual, dos momentos atuais, mas sim é uma luta antiga que vem de muito tempo. Então, os movimentos sociais, eles aconteceram, sempre aconteceram, desde a antiguidade, e remete a ações coletivas. Então, uma galerinha se reúne para reivindicar alguma coisa. Existem 3 tipos de movimentos sociais. Então, os movimentos sociais locais, que transformam a realidade de uma região. Tem os movimentos sociais nacionais, que buscam a alteração de um país. E tem os movimentos sociais globais, que pedem modificações amplas, que envolvem grande parte da população de diferentes regiões do mundo. Essa é mais difícil de acontecer. Os movimentos podem se dar por meio de revoltas, então luta armada, briga, discussão, mas também pode se dar por meio de apropriações culturais, esportivas, dos meios de comunicação e da educação, buscando obter conquistas em suas lutas com diálogo, tá? Com manifestação, com arte, ok? Então, um movimento social não precisa ter só luta armada, pode se manifestar de outras formas. Então, inclusive, campanhas para a promoção da saúde, ou sobre direitos humanos, ou sobre a preservação do meio ambiente, são utilizadas nos movimentos sociais, tá? Então, por exemplo, o Greenpeace, que é um movimento social em relação à preservação da natureza. Existem muitas campanhas do Greenpeace pelo mundo todo, tá? E as campanhas usam como meios de divulgação a televisão, os jornais, as revistas e os sites da internet. Inclusive, muitas ONGs fazem campanha pela internet. É só você procurar quais ONGs fazem campanha sobre algo que você tem interesse. As culturas africana e afro-brasileira no início da República. Então, uma forma das pessoas defenderem seus direitos e reivindicarem, como a gente disse, de fazer parte de um movimento social, é por meio da cultura. E isso a gente pode ver no nosso país dentro da cultura afro-brasileira e africana. Por quê? Então, porque apesar do fim da escravidão que aconteceu em 1888 e a proclamação da República em 1889, os negros não foram bem integrados na sociedade brasileira. Então, até 1888 era permitido a escravidão no Brasil. A partir disso, não foi permitido. Alguns fazendeiros continuaram escravizando, mas clandestinamente, e outros mandaram os escravos embora para receber imigrantes para trabalhar no lugar deles. Então, eles não mantiveram seus funcionários, mandaram seus funcionários escravizados, funcionários, né, embora da fazenda, sem direito a nada. Então, essas pessoas foram mandadas para a rua. Não tinham o que elas fazerem. Então, elas não foram integradas à sociedade, os ex-escravizados. Então, muitos ex-escravos passaram a viver em condições precárias, tendo que cometer pequenos furtos para sobreviver, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso ao trabalho. E, além disso, a cultura africana e afro-brasileira era preconizada. As pessoas viam com maus olhos a religião africana. Até hoje, muitas pessoas veem com maus olhos o candomblé, a umbanda, fala que é uma religião do demônio, mas são culturais, tá? E a gente tem que entender a cultura do outro, buscar entender, buscar conhecimento sobre a cultura do outro, para a gente não ter preconceito sobre ela e continuar com essa situação de que a cultura do negro é prejudicial a gente. Então, cada um tem sua cultura, cada pessoa tem seus direitos, tá? E cada um tem sua liberdade religiosa, como está previsto na nossa Constituição. Então, apesar disso, a cultura africana, nesta época, era mais preconizada,
tá? E a única cultura socialmente aceita pelo governo e pelas elites era a cultura europeia, ok? Só o que vinha da Europa era bonito, o que vinha da África, não. Então, é um preconceito que persiste até hoje e que a gente tem que cuidar para que ele não ocorra mais, tá? Ou para diminuir cada vez mais o preconceito. Então, não adianta não ser racista. Tem que ser antirracismo. A gente tem que lutar contra o racismo, tá? Então, lutar contra o preconceito. Então, estudar cada vez mais, entender cada vez mais e respeitar as outras culturas e as outras pessoas. A capoeira é uma prática que acontecia desde o período colonial. Então, desde que os escravos vieram para o Brasil, a capoeira foi sendo praticada no Brasil, tá? E após a abolição, ela foi incorporada ao cotidiano da população negra. Só que as autoridades, a polícia, o governo viam a capoeira como uma prática de criminosos. E, portanto, em 1890, outra forma de preconceito aí com a cultura africana, em 1890, o Código Penal brasileiro trouxe uma lei que criminalizava os capoeiristas, que eram levados até para prisão, tá? Então não, era proibido lutar capoeira no centro, inclusive nos centros urbanos. E aí no século XX, a população negra começou a organizar diferentes manifestações culturais. Então criaram o samba, o afoxé, o frevo e a congada, além do grupo das baianas. Assim, eles criaram os cordões carnavalescos. Além da capoeira, os negros eram proibidos de participar do carnaval, tá? E eles criaram esses cordões carnavalescos, que eram cortejos ao som de tambores, pandeiros, tamborins e cuíca. E tinha o mestre-sala, tinha o grupo das baianas, tudo isso que a gente tem até hoje, é uma cultura muito linda o carnaval, tá? Então, nessa época, o carnaval já acontecia, mas ele era reservado apenas à elite. E com a criação dos cordões carnavalescos, a população negra começou a participar dos desfiles nas avenidas, mesmo sendo proibidos pela polícia, tá? Então, eles conseguiram encontrar uma brecha para participar da festa de carnaval. Então, eles desciam na avenida com os cordões carnavalescos. Também no Brasil, uma coisa que aconteceu, que foi uma cultura esportiva com manifestação social, foi o futebol. Então, como que aconteceram as primeiras partidas de futebol no Brasil? Em 1894, o brasileiro Charles Miller voltou da Inglaterra, trazendo consigo 2 bolas, um par de chuteiras, uniformes e um livro de regras de futebol, tá? E nas primeiras partidas de futebol no Brasil, houve muita presença de estrangeiros, principalmente os ingleses, que trabalhavam em fábricas, companhia de transporte e serviços, companhia de gás, de telégrafo, eletricidade, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Esses ingleses trabalhavam nessas áreas porque as máquinas eram importadas da Inglaterra e havia um investimento inglês nas companhias instaladas no Brasil. Então, por isso era uma troca, tá? Então, vinham muitos ingleses trabalharem nessa região. E foi observando as partidas de futebol que os operários brasileiros e imigrantes compreenderam as regras do futebol e levaram o futebol para as periferias da cidade. Então, sem os campos de futebol, os jogos ocorriam nas várzeas e nas ruas de terra. E com o tempo, o futebol da periferia fez surgir o futebol de várzea, que se tornou comum em várias cidades brasileiras. Então, essa é uma foto de um jogo de futebol realizado em uma escola de aprendizes de marinheiros no Ceará em 1917. Olha só os trajes para jogar futebol. O futebol passou a ser um esporte popular, onde os jogadores de diversas etnias e origens se destacavam como talentosos esportistas. Então, houve dentro do futebol um movimento social, onde as pessoas conseguiam interagir,
tá? Então as pessoas começaram a buscar seus direitos. Então as pessoas começaram a ter visibilidade dentro do cenário brasileiro e dentro do esporte, tá? Então o futebol foi uma manifestação cultural que fez com que vários grupos sociais interagissem uns com os outros, tá? E apesar mas, né, sempre tem alguém para colocar um obstáculo aí nessa interação. Apesar da diversidade presente nos campos de futebol, os jogadores das camadas populares, os jogadores mais pobres, sofriam preconceito e, em alguns casos, foram até proibidos de jogar nos campeonatos brasileiros. Foi o que aconteceu em um time, que tem até hoje, que é o Vasco da Gama. Então, o que aconteceu? Então, o time carioca conquistou pela primeira vez em 1923 o título de campeão estadual, tá? E diferente dos outros clubes, eles tinham em seu time jogadores das camadas mais pobres, sendo em sua maioria negros e mestiços. E acontece que em 1924, a Associação de Futebol foi até o clube e impôs que eles retirassem 12 de seus jogadores, sob a justificativa de que eles não tinham condições sociais para jogar futebol, tá? Então, por quê? Porque eles não eram alfabetizados e não tinham um trabalho formal. Essas eram as duas condições sociais para poder jogar futebol. Então, você só podia jogar futebol quem era alfabetizado e quem tinha um trabalho formal. Mas a maioria das pessoas, trabalhadores pobres, não eram alfabetizados e não tinham um trabalho formal registrado em carteira, tá? E com isso, o Vasco da Gama teria que retirar 12 de seus jogadores. Mas aí aconteceu o seguinte: o clube Vasco da Gama não cedeu à pressão e saiu da associação de futebol. E com isso, eles deixaram de disputar o campeonato daquele ano, porque não queriam tirar esses 12 jogadores, tá? Preferiam permanecer com aqueles 12 jogadores do que participar de um torneio. Então, o Vasco da Gama não cedeu à pressão e desligou-se da associação e não disputou o campeonato naquele ano. E isso ficou conhecido como resposta histórica, porque eles tinham que só retirar esses jogadores, mas eles mantiveram seus jogadores e ainda responderam à Associação de Futebol desta forma, como está na página 138. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não há dever aceitar, por não se conformar com o processo porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios. Investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação nem defesa. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos alguns dos que lutaram para que tivéssemos essas outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. Nesses termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Então, o que eles quiseram dizer aí na resposta? Então, eles disseram que era pouco digno da parte deles atender aos desejos da Associação de Futebol em detrimento de perder os jogadores que fizeram parte da vitória de 1923. Então, os jogadores que fizeram parte da vitória do campeonato não poderiam ser retirados do clube somente porque a associação queria, tá? E, aliás, ele disse que as posições sociais foram investigadas sem representação e sem defesa. Então, eles acharam injusto que as pessoas que não eram alfabetizadas e que não tinham um trabalho formal fossem desligadas do clube, e por isso se retiraram da associação de futebol. Então,
Neste caso, a gente pode ver a representação do futebol como uma forma de resistência, tá? Então, já que é para tirar os nossos jogadores negros e mestiços, que são da classe mais pobre, a gente não vai retirar e vai sair do clube, tá? Então, foi uma forma de resistir e foi considerada uma resposta histórica, tá? Em 2017, fizeram 93 anos da resposta histórica, ok? Então, então a gente pode ver como o futebol pode ser uma arma contra a injustiça e contra o preconceito. Então, as lutas não precisam ser somente de forma armada. A gente pode lutar conforme os nossos ideais dentro das manifestações culturais. Então, por exemplo, a manifestação cultural que a gente viu hoje foi a capoeira e o samba, que depois, mesmo quando a capoeira e o samba foram preconizados e estavam no Código Penal como uma forma de ser aprisionadas as pessoas que praticavam isso, apesar disso, a população negra fez os cordões carnavalescos e conseguiram resistir a essa polícia, resistir a essa opressão, participando do carnaval do jeito que eles queriam. E o Vasco da Gama, como uma manifestação esportiva, tá? Como uma cultura esportiva, resistiu não tirando esses 12 jogadores que a Associação de Futebol queria que eles tirassem. Então, pensando nisso, vocês vão responder as questões da página 139, 152, 153 e 154. Ok, beijos e até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.